Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Nós vamos dar continuidade agora ao estudo do tema comunicação dos atos processuais. Eu já conversei contigo que a citação, ela pode ser feita pelos correios, oficial de justiça, meio eletrônico, edital e também pelo escrivão ou chefe de secretaria. Nós já estudamos as citações feitas pelos correios. Vamos falar agora, através do oficial de justiça, quando que o oficial de justiça faz a citação. Olha só. Não tem os correios, não tem um carteiro. Quando os correios não conseguirem efetuar a citação, quando for um caso em que a citação pelos correios restar frustrada, a citação vai ser pelo quê? Pelo oficial de justiça. Então a citação pelo oficial de justiça ela é subsidiária. Eu tento correios, se não der pelos correios é que eu faço por quê? Pelo oficial de justiça. Só que além da frustração pelos correios, o oficial de justiça também faz a citação nas hipóteses previstas em lei ou naqueles casos que estão no Código de Processo Civil. Nós já estudamos que quando você está diante de um citando incapaz, ou um citando pessoa jurídica de direito público, ou então numa ação de Estado, nesses casos eu não posso fazer pelos correios. Então, se eu não posso fazer pelos correios, eu faço por quê? Por oficial de justiça. Então, quando que eu faço a citação pelo oficial de justiça? Nos casos previstos em lei, nos casos do CPC, e também quando a citação pelos correios, ela restar o quê? Frustrada. Beleza até aí? Agora, olha só. O oficial de justiça, ele vai até a casa da pessoa para fazer uma citação. Mas quando ele chega na casa da pessoa, ele tem que apresentar um mandado, a ordem judicial. A pergunta é, quem é que confecciona esse mandado? Quem confecciona é a Secretaria da Vara. A Secretaria da Vara ela vai digitar, vai confeccionar todo esse mandado, e esse mandado, nele existem alguns requisitos. E os requisitos estão previstos no artigo 250 do CPC. Então tem que ter o nome do autor, nome do réu, domicílio e residência também, tem que ter assinatura, tem que ter informação sobre o prazo para defesa, tem que ter tudo isso. Eu quero que você tome cuidado com um requisito. Qual que é? Hoje, quando você entra com uma ação, após você dar entrada na ação, dando início ao processo, apresentando a tua petição inicial, eu não pulo direto para a contestação do réu. Por quê? Porque eu tenho um ato novo que apareceu no novo CPC, que é quem? É a audiência de conciliação e mediação. Então eu tenho a petição inicial, aí vai ser marcada uma audiência de conciliação ou mediação. Isso ela é bem no comecinho do processo? Isso mesmo. E se não restar acordo, ou se não for o caso de audiência de conciliação e mediação, aí que o processo segue. A pergunta é, essa audiência de conciliação ou mediação, ela sempre vai ocorrer? Não. O que acontece? Segundo o CPC, a audiência de conciliação ou mediação ela não ocorre em alguns casos. Primeira situação, quando todas as partes falarem que não querem ela. Porque se um falar que quer, vai ter. E segundo caso, quando tu estiver diante de um direito que não admite autocomposição. Direito que não admite autocomposição, direito que não admite acordo, direito indisponível. Então, o que adianta eu fazer audiência de conciliação se é um direito que não admite conciliação? Então, lembra do seguinte, essa audiência de conciliação e mediação, que nós vamos estudar em momento próprio nesse curso. Essa audiência de conciliação e mediação, ela sempre acontece? Não. Ela vai acontecer se for o caso. Aí, o que eles vão te perguntar na prova? Nesse mandado que é confeccionado lá pela Secretaria da Vara, nesse mandado, vai ter uma informação para sempre a pessoa comparecer na audiência de conciliação ou mediação. É sempre? Não, está errado. É se for o caso. Se for o caso, vai constar no mandado a intimação para ela comparecer na audiência de conciliação ou mediação, representada pelo seu advogado ou defensor público. É só tu tomar cuidado na prova, porque não é sempre, é se for o caso. Tranquilo até aí? Ritson, eu já sei quando que é feito pelo oficial de justiça e também já sei que os requisitos do mandado estão no artigo 250. Esse 250 vale tanto para citação e intimação. Mas eu quero ser analista de execução de mandados, isso. Quando eu chegar na casa da pessoa, como é que eu faço a intimação? Como é que eu faço a citação? Segundo o CPC, quando você chegar na casa da pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ler o mandado. E, inclusive, existe jurisprudência no sentido de que, se houver prova de que o oficial de justiça não fez a leitura do mandado, essa citação não é válida. Então, chegou na casa da pessoa, tu lê, e após você ler, você vai fazer o quê? Você entrega uma cópia para ela, você entrega uma contrafé. E ao entregar a contrafé, você pede que ela dê assinatura, um recibo, que ela dê uma nota de ciente. Então, você lê,
entrega a contrafé e ela assina a nota de ciente, ela dá o recebido. Ridson, e se a pessoa se recusar a receber a cópia? E se a pessoa se recusar a receber? Ela está citada? Tá. Só que você, oficial de justiça, você vai certificar, você vai informar que ela não quis receber, que ela se recusou a assinar. Tranquilo até aí? Então eu já sei as hipóteses, requisitos do mandado e também já sei que incumbe ao oficial de justiça ler e entregar a contrafé. Se a pessoa recebeu, beleza, mas se ela se recusou a receber ou se recusou a colocar nota de ciente, o oficial de justiça tem fé pública. E como ele tem fé pública, ele vai fazer uma certidão dizendo que a pessoa não assinou. Mas ela está citada? Está citada sim. Então tu já sabe, não adianta vir com esse papo, eu não vou assinar que não... Mesmo que você não assine, você está citado. Sabe por quê? Porque o oficial de justiça leu para ti. Ele leu, acabou, filho. Tranquilo até aí? Eu já sei sobre as incumbências. Agora, eu vou falar contigo sobre as áreas contíguas. As áreas contíguas estão no artigo 255 do CPC. O que é isso? Existem estados em que tu sai de um município e entra em outro que tu nem percebe. Porque é uma cidade colada na outra. Em outros, uma cidade ou um município é separado do outro por uma ponte. Então são áreas contíguas, são áreas que têm os limites ali muito próximos. E você acaba em situações delicadas. Por exemplo, imagina que aqui está passando uma rua. E você está desse lado. E essa rua é o limite da cidade onde você trabalha. É o limite da cidade de onde você prestou concurso e você prestou concurso para a cidade A. O réu está na cidade B. Ele está do outro lado da rua. Aí você grita, réu, vem para cá que eu vou te citar. E o réu te responde, vou não me pega, lero, lero, lero. E aí, velho, tu vai ficar olhando para a cara do réu, tu não vai fazer nada. Ah, isso eu não posso porque está fora da minha região. Gente... Quando tu está nessa área, que tem essa limitação curta, que você está nesse município um pertinho do outro, que quase que tu não vê a divisão de forma clara nessas áreas contíguas, você pode sim fazer a citação, intimação, penhora nessas zonas limítrofes. Você pode sim, vá lá e cite ele. Ridson, e se ele pedir nulidade? Não vai ser nulo. Tranquilo até aí? Então, quando tiver essas áreas contíguas, você pode fazer citação tanto em uma quanto em outra. Tranquilo até aí? Agora te ajeita na cadeira. Porque se você estiver deitado, sabe, levanta. Não é para estudar deitado, nem deitada. Quando eu vou falar para você tomar cuidado, é porque tem um ponto que cai muito em prova. E é exatamente a citação por hora certa. Isso cai demais. O que é essa citação por hora certa? Primeiro, a citação por hora certa, ela teve alteração em relação ao código antigo, então tenha muita atenção. No código antigo já caía, imagine agora. A citação por hora certa, ela tem previsão entre os artigos 252 e 254. Como que ela funciona? Primeiro, citação por hora certa, ela é feita pelo oficial de justiça. Carteiro não faz, não é por edital, hora certa é o oficial de justiça. O oficial de justiça, ele vai duas vezes, não é 3 nem 4, é 2. O oficial de justiça, ele vai 2 vezes no domicílio ou residência do citando. E ele não encontra a pessoa. Ele não encontra a pessoa, só que ele não encontra suspeitando que a pessoa está se ocultando. Porque você vai lá no domicílio, você vai lá na residência, e normalmente o oficial de justiça, ele deixa um aviso de visita. Olha, eu vim aqui, você não compareceu, por favor, entre em contato. E ninguém entra em contato. Tu vai uma segunda vez. Na segunda vez que você vai, a cortina ela abre e quando vê que é o oficial de justiça, fecha. Aí tu, porra, sacanagem, velho. Não estão querendo me receber. Então você vai 2 vezes no domicílio ou residência, não encontra o citando, e tu suspeita, não precisa ter certeza. Você suspeita que ele está se ocultando. O que eu faço nesse caso, Ridson? Começa a bater. Vai batendo, chama na campainha. Aí você vai bater, você vai chamar e vai aparecer alguém da família. Ridson, e se não aparecer ninguém da família? Aí você procura um vizinho. Tenta achar alguém da casa, alguma pessoa da família. Tu não achando ninguém na casa, tu vai atrás do vizinho. O que eu vou fazer, Ridson, com essa pessoa do vizinho ou com essa pessoa da família? Olha, você vai chegar com ela e vai dizer o seguinte, olha, eu estou procurando fulano. Eu já vim aqui 2 vezes, não encontrei, e eu estou suspeitando que ele está se ocultando para não ser citado. Então, avise para ele, ou pessoa da família, ou vizinho, avise para ele, avise para ela, que no dia útil imediato, não é daqui a 10 dias nem 20 não, é no dia útil imediato. Então, se você for na quinta, tu vai marcar para sexta.
Se você foi na segunda, tu marca na sexta. Na terça, perdão. Então tu avisa que no dia útil imediato, na hora que você definir, o oficial de justiça tem que dizer a hora. Na hora que você definir, você vai voltar lá para fazer a citação da pessoa. Ritson, tu chegou lá no dia útil imediato, na hora marcada. Ritson, se o citando estiver, beleza, morreu. E se ele não tiver, Ritson? Tu chegou no dia marcado e na hora marcada. Tu chegou vizinho? Cadê o citando? Pessoa da família? Cadê o citando? Ah, ele não está aqui, ele saiu. E aí, Ritson, o que tu faz? Tu pede informações, o porquê que ele não está, e se ele não tiver, é problema dele. Você cita por hora certa na pessoa da família ou na pessoa do vizinho. Ritson, mas diz o seguinte, tu foi 2 vezes. Para tu ir nesse dia útil imediato, tu tem que pedir autorização do juiz de novo? Não, gente. De jeito nenhum. É independente de novo despacho. O oficial de justiça, ele faz isso sozinho. Então, preste atenção. Citação por hora certa, quem é que faz? Oficial de justiça. O oficial de justiça vai quantas vezes no domicílio ou residência? 2 vezes. Ele vai 2 vezes e não encontra o citando. Não encontra e suspeita que a pessoa está se ocultando. Nesse caso, ele indo 2 vezes, não encontrando a pessoa e suspeitando que ela está se ocultando, ele intima qualquer pessoa da família. E na falta de qualquer pessoa da família, intima o quê? O vizinho. Mas intima a família e o vizinho do quê? Intima que no dia útil imediato, não é no dia imediato, é dia útil. Que no dia útil imediato, na hora marcada, ele vai voltar. E ele pode voltar independentemente de novo despacho. Ele não precisa pedir autorização do juiz para voltar. Então ele volta independentemente de novo despacho. Quando ele volta, se o camarada tiver, ele cita, beleza. Só que se o citando estiver ausente, ele vai pedir as informações. Por que o citando está ausente? O que aconteceu? Ele vai pedir as informações e ele vai fazer a citação por hora certa. Ele vai citar a pessoa na pessoa da família ou na pessoa do vizinho. Tranquilo até aí? Ritson, tá meio assim, mas eu tô com dúvida. Então eu vou te perguntar do jeito que vai vir na prova. Primeiro, a citação por hora certa. Qual é a pessoa que faz? Oficial de justiça. O oficial de justiça, para fazer citação por hora certa, ele vai quantas vezes no domicílio ou residência? 2 vezes. E ele tem que suspeitar alguma coisa. Ele tem que suspeitar o quê? Suspeitar que a pessoa está se ocultando. Se ocorrer isso, ele vai intimar qualquer pessoa da família. E na falta de qualquer pessoa da família, ele intima quem? O vizinho. Mas ele vai intimar que ele vai voltar. Para ele voltar, ele depende de novo despacho do juiz? Ele não depende. É independentemente de novo despacho. Mas ele vai intimar o vizinho ou pessoa da família de que ele vai voltar. Ele volta quando? No dia útil imediato. Na hora que ele marcar. No dia útil imediato, na hora que o oficial de justiça marcou, ele está lá na casa. Aí ele bate e aparece a pessoa da família ou o vizinho. E ele pergunta, ele pede informações. Cadê o citando? Cadê o réu? E o vizinho fala, rapaz, não sei. Família fala, rapaz, não sei que fim deu ele não. Pessoal, o vizinho, na hora que ele está sendo chamado para ele avisar o réu, é como se ele estivesse funcionando como um auxiliar da justiça temporário. Então, ele está exercendo um papel de auxiliar da justiça, mas de forma o quê? Temporária. Aí você chega com o vizinho, você chega com qualquer pessoa da família, você pergunta, tu avisou? Ah, eu avisei. Ai, não deu tempo. Ai, que não sei o quê. Olha, problema teu. Porque se o cara está ausente, eu vou fazer a citação por hora certa na pessoa da família, na pessoa do vizinho. Fechou até aí, pessoal? Então, eu já sei o que é citação por hora certa. Cuidado, porque nós temos situações dos condomínios edilícios. Condomínio que tem edificação e também os loteamentos. Se for um condomínio edilício, ou se for um loteamento que tem controle de entrada. Porque se tiver controle de entrada, tem um porteiro, e o porteiro sabe quem entra e quem sai. Porque se for condomínio que não tem controle de entrada, não entra nessa regra. Então, se eu estou diante de um condomínio ou loteamento que tem controle de entrada, o oficial de justiça, ele pode fazer a citação por hora certa na pessoa do porteiro. Lá naquele empregado da portaria que recebe as correspondências. Ele pode sim. Tranquilo até aí? Então, eu matei a compreensão sobre o que é citação por hora certa. Mas eu quero falar mais sobre isso. Porque podem vir na cabeça algumas dúvidas. Primeiro, e se o citando se ocultar para outra comarca? Tu voltou no dia útil imediato, na hora marcada. Aí tu pergunta, família, cadê o citando?
Vizinho, cadê o citando? Ah, ele foi para Portugal. Ah, ele foi para Roraima. Ah, ele foi para São Paulo. Ah, ele foi para Curitiba. Ridson, se ele se ocultou para outra comarca, o que você faz? Meu filho, você faz a citação em ponto final. Problema dele. Problema dele. Se ele se ocultar, você faz a citação por hora certa na pessoa da família, na pessoa do vizinho. Está feita a citação e ponto final. Mesmo que ele se oculte para outra comarca. Ridson, e se a pessoa da família ou o vizinho, no dia útil imediato, na hora marcada, se eles estiverem ausentes ou se eles se recusarem a receber? Meu filho, se ele estiver ausente, se ele se recusar, problema dele. A citação ela está feita. Já era, porque eu avisei. Tranquilo até aí? Então, mesmo que o citando se ausente, mesmo que a pessoa da família ou vizinho, mesmo que ela se recuse a receber, ou não esteja ninguém, ou ninguém esteja no dia lá marcado, a citação ela está o quê? Ela está feita. E o que vai acontecer? Na citação por hora certa, desde o comecinho, tudo o que aconteceu, fui 2 vezes, não encontrei ninguém, suspeitei que estava se ocultando porque a janela estava abrindo ou fechando, disse que no dia útil imediato, tu tem que dizer qual é o dia útil, na hora tal, falei com a pessoa da família, falei com o vizinho, você tem que pegar e fazer uma certidão de tudo. O oficial de justiça, ele vai deixar lá na casa uma certidão contando tudo. Inclusive dizendo o horário, tudo certinho. E ele vai deixar essa certidão, conforme o caso, com a pessoa da família ou com o vizinho. Beleza até aí? Outro ponto muito importante. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem um assunto lá em capacidade do ato processual, capacidade do ato processual, tá, pessoal? Lá em capacidade processual, que é sobre o curador especial. Quando eu falo curador especial, ele é uma espécie de representante. E o curador especial, ele é nomeado pelo juiz quando eu tenho incapaz de ser representante legal, incapaz com conflito de interesses. Só que eu também nomeio o curador especial quando eu tenho o revel citado por hora certa e o revel citado por edital. Como assim, Ridson? O réu, ele é citado. E se você é citado, você tem que apresentar a resposta, você tem que contestar. Só que se você for citado e você não contestar, você é o quê? Revel. Então o que é revelia? Revelia para o CPC é ausência de contestação. Então o que vai acontecer? Tu foi citado por hora certa, e se você for citado por hora certa, o que você tem que fazer? Você tem que contestar. E se você não contestar? Se você não contestar, você é o quê? Revel. Quando eu estou diante da citação por hora certa, o oficial de justiça ele vai fazer uma advertência, que essa advertência ela vai cair muito em prova. Qual que é? Olha, eu estou citando por hora certa, mas avise o réu que se ele não contestar, se ele for revel, o juiz vai nomear para ele um curador especial. Ou seja, o processo segue. E quem vai representar esse camarada que foi citado por hora certa, mas é revel, quem vai representá-lo é quem? É o curador especial. Então, vai citar por hora certa, você tem que avisar. Olha, se o cara for revel, vai ser nomeado curador especial. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Então, eu já sei sobre a citação por hora certa. Mas olha só, até aqui é o serviço do oficial de justiça. Após o oficial de justiça concluir todo o seu trabalho, ele vai deixar uma cópia da certidão com a pessoa da família, mas uma cópia da certidão vai para a pessoa da família ou vizinho, e outra cópia vai ter que ser juntada ao processo. Porque depois, quando o oficial de justiça sair lá do sol, ir lá para o ar-condicionado, lá para a mesinha, para digitar, contar toda a historinha, uma via da certidão vai para a família ou vizinho, vai, mas outra via vai ser juntada ao processo. Vai ser juntada em que o oficial de justiça vai contar tudinho, vai dizer o horário que ele foi, tudinho. Ele vai colocar essa certidão. Após ele juntar a certidão, essa certidão ela vai cair na mão do escrivão ou chefe de secretaria lá da vara. E o que esse escrivão ou chefe de secretaria vai fazer? Ele tem 10 dias da data que o oficial de justiça fez a juntada do mandado, da data em que foi feita a juntada, ele tem 10 dias, o escrivão ou chefe de secretaria, para enviar uma carta, um telegrama, ou então uma correspondência eletrônica para o réu, dando ciência para ele de tudo o que aconteceu. Edson, estou com uma dúvida. O prazo para o réu contestar começa após esses 10 dias aqui? Não, eu já estudei isso contigo. Você sabe, olha as aulas anteriores. Quando é citação pelo oficial de justiça, e a hora certa é pelo oficial de justiça, falou oficial de justiça, o dia do começo é o dia da
juntada. Não é o dia dos 10 dias após a carta, não. Eu já estudei isso contigo. Falou oficial de justiça, o dia do começo é o dia do quê? Da juntada. E esse dia do começo, tu sabe que você exclui e inclui o do vencimento. Então, o prazo para você contestar, ele inicia da juntada. E não após os 10 dias. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Fechei isso daqui. Toma muito cuidado que o STJ tem uma jurisprudência dizendo que a citação vai ser nula. Eu vou ter nulidade se o oficial de justiça não consignar na certidão o horário da citação por hora certa. Porque se é a citação por hora certa, tem que dizer qual é a hora, né? Você tem que informar. Fechou até aí? Então, finalizando o tema hora certa. Primeiro, citação por hora certa, quem é que faz? Fala aí pra mim, fala aí. Não, fala alto, pô. Fala alto pra tu acordar teu marido. Fala alto, fala aí. Oficial de justiça. O oficial de justiça, ele vai quantas vezes na casa da pessoa? Fala aí alto pra eu escutar. 2 vezes. Ele vai 2 vezes e não encontra a pessoa. Ele não encontra e ele suspeita que ela está se ocultando. Se ele suspeita que ela está se ocultando, ele vai intimar 2 pessoas. Quem são as pessoas? Família. E na falta da família, o vizinho. Mas ele vai intimar de que ele vai vir numa data. Qual é essa data? Ele vai vir no dia útil, imediato, na hora que ele designar. Pergunto para ti. Para ele voltar no dia útil imediato, na hora que ele designou, ele precisa de um novo despacho do juiz? Não, é independentemente de novo despacho. Oficial de justiça chega lá. Ele chega lá, cadê o réu? Sumiu. O cara não está lá. O cara foi para outra comarca. Se o cara estiver ausente, o cara que se lasca. Porque você faz a citação por hora certa, na pessoa da família ou na pessoa do vizinho. Agora, nós sabemos que o oficial de justiça, ele tem que dar uma informação para a pessoa. Ele tem que dizer o seguinte, olha, avisa para o camarada que eu estou fazendo a citação por hora certa. E se eu estou fazendo a citação por hora certa, ele tem que contestar. Se ele não contestar, ele é o quê? Ele é revel. Avisa para ele que se eu tiver revelia, considerando que ele foi citado por hora certa, se ele for revel, se ele não contestar, o juiz vai nomear alguém para representar ele. Quem é esse alguém? O curador especial. Tranquilo? Depois que o oficial de justiça fizer tudo isso, o oficial de justiça vai fazer uma certidão. E ele vai entregar uma cópia dessa certidão para a pessoa da família ou vizinho, e outra cópia vai ser o que no processo? Juntada. Então, o prazo para a defesa, ele começa da juntada. Mas da data que ele juntou, o chefe de secretaria ou o escrivão tem que mandar uma cartinha para o réu. Ele tem que mandar uma cartinha contando toda a história. Qual é o prazo que ele tem para mandar a cartinha? 10 dias. Tranquilo até aí? Agora eu te pergunto, o prazo para contestar, ele começa da juntada ou ele começa após os 10 dias da cartinha feita pelo escrivão? Começa da juntada. É por isso que o CPC fala que, mesmo a citação sendo por hora certa é oficial de justiça. E se é oficial de justiça, o dia do começo é o dia do quê? Da juntada. E como é que eu conto os prazos? Emenda constitucional número 4. Exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Viu como é que você está safo em direito processual civil? Olha só. Agora que eu já sei isso daqui, eu quero falar sobre outra forma de citação, que é a citação por edital. Edital é aquela publicação no diário oficial, não é? E também, quando tu vai no Poder Judiciário, tem uns quadros de aviso, tem uns murais lá, e existem publicações. Aquelas publicações também são o quê? São edital. Agora me diz o seguinte, quando tu vai na justiça, tu fica lendo todos os avisos daquele mural? Você fica lendo o diário oficial todo dia? Não, Ritz, de jeito nenhum, não estou doido. Você fica lendo o diário oficial só quando tu está procurando se está nomeado ou não, né? Aí você olha todo dia, fica dando F5 até o dedo cair, né? Agora, olha só. Se eu sei que nem todo mundo fica lendo o diário oficial, a pergunta é, quando eu cito alguém por edital, eu tenho certeza que a pessoa que foi citada leu o edital, que ela leu o diário, eu tenho certeza? Não, Ritz, eu não tenho certeza. Por isso, pelo fato de você não ter certeza, é que essa citação por edital, ela é conhecida como uma citação ficta ou presumida. Então, eu presumo que você leu, mas eu não tenho certeza. Então, ela vai te perguntar na prova, a citação por edital, ela é ficta ou presumida? Certa, mas não só ela. Também a citação por hora certa que nós acabamos de estudar. Como assim, Ritson? Se tu citou por hora certa, tu não citou na pessoa do réu.
Tu não citou na pessoa do executado nem do interessado. Tu citou na pessoa da família ou na pessoa do vizinho. Então, tu não tem certeza que o réu recebeu cópia. Você presume. Então, se ele te perguntar na prova, a citação por edital e a citação por hora certa são citações fictas ou presumidas, certo ou errado? Muito certo, tá? As duas formas são formas de citações fictas ou presumidas. E nos dois casos, pelo fato de ser ficta ou presumida, tanto na hora certa quanto no edital, se você for citado, não contestar, se você for revel, tanto num quanto no outro caso, o que o juiz vai fazer? Ele vai nomear um curador especial. Então, quando eu tenho citação ficta ou presumida, e você não contesta, você é revel, o que eu faço? O juiz nomeia um curador especial. Fechou até aí? Matei isso daqui, vamos continuar estudando os casos em que cabe a citação por edital. O artigo 256, ele traz as hipóteses de citação por edital. Mas, gente, quando tu é citado por edital, normalmente tu não contesta. Quando tu é citado por edital, geralmente tu é revel. Aí o que acontece? O processo corre à tua revelia e o autor se dá bem. Por quê? Porque um dos efeitos da revelia é presumir verdadeiro fato alegado pro autor. Então, pro autor, quando o réu é revel, porra, é bom pra cacete. Aí o que acontece? Tem autor que dá o endereço errado, que alega as hipóteses de citação por edital dolosamente. Você não pode fazer isso. Se tu alegar as hipóteses de citação por edital dolosamente, tu sabe o endereço, mas tu dá o endereço errado. Tu diz que o cara não tem endereço certo. Você faz isso com dolo. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai ser multado. E o valor da multa é equivalente a 5 salários mínimos. Grava isso, que isso cai muito. E se eu for multado em 5 salários mínimos, Ritson, quem é que fica com esse dinheiro? Esse dinheiro é revertido para a pessoa do citando, aquele réu que tu queria prejudicar. Então lembra, se você alegar dolosamente os requisitos da citação por edital, quantos salários mínimos é a multa? 5. Esses 5 salários mínimos fica para o Estado ou vai para a pessoa do citando? Vai para a pessoa do citando. Vamos ver agora as hipóteses. Primeira hipótese de citação por edital é quando é desconhecido ou incerto o citando. Isso como assim? Eu posso ter uma ação em que eu não sei quem é a pessoa que está sendo citada? Sim. Imagina que eu tenho uma pessoa que deixou uma herança. E essa herança ficou para alguns herdeiros, alguns sucessores. E eu não sei quem são os sucessores. Como eu não sei quem são os sucessores, eu vou fazer a citação por quê? Por edital. Por quê? Porque eu citando, essa pessoa que é chamada para integrar a lide, ela é desconhecida, ela é o quê? Ela é incerta. Se eu não tenho certeza de quem é a pessoa, se ela é desconhecida, eu faço por edital. Agora, quando a pessoa é desconhecida, edital. Mas não só a pessoa, também o lugar. Se o lugar que o réu, executado, interessado, for ignorado, for incerto ou for inacessível, você também faz por quê? Por edital. Agora, olha só. Quando eu falo em local ignorado ou incerto, é porque tu está olhando para o endereço não está dando certo. O endereço que foi informado, o cara não mora. O oficial de justiça foi lá e não encontrou. Aí o que vai acontecer? Se eu fui uma vez e eu não encontrei, o juiz já manda automaticamente citar por edital? Não. O oficial de justiça não encontrou o endereço, o juiz ele vai oficiar. Ele vai tentar nos outros órgãos públicos ou pesquisar em concessionário de serviços públicos se existe algum endereço atual. Ele entra em contato lá com a Receita Federal e fala, Receita Federal, vocês têm algum endereço atual? Tem. Então, o juiz ele vai tentar descobrir o endereço atual. Agora, o que vai acontecer? Se essas tentativas forem infrutíferas, aí, meu amigo, o lugar que ele está ignorado ou está incerto. Aí sim é que eu faço a citação por edital. Então, lembra, o oficial de justiça foi na casa e não encontrou porque o cara não mora mais lá, o cara mudou de endereço. Eu já vou logo fazendo a citação por edital, sim ou não? Não. Antes de fazer a citação por edital, o juiz ele tem que oficiar. Ele tem que perguntar nos órgãos públicos e nos concessionários de serviços públicos para saber se tem outro endereço atual. Se não tiver outro endereço atual, aí sim é que as tentativas vão estar infrutíferas, aí sim é que o local vai estar ignorado, vai estar incerto, aí sim que eu vou citar por edital. Tranquilo? A outra coisa é que quando o lugar é inacessível, eu também vou citar por edital, que é naquela situação de guerra, epidemia e etc e tal. Só que para a prova, ele vai te citar um caso de local inacessível que está na lei. Qual é esse caso? O país que se recusa a cumprir carta rogatória.
Você está aqui no Brasil e tu precisa ouvir uma testemunha. Você precisa que se pratique um ato processual em país estrangeiro. Aí você pede para a autoridade judiciária estrangeira cumprir o ato em cooperação internacional, né? Aí o que acontece? A autoridade judiciária estrangeira, ela é obrigada a ouvir a testemunha? Ela é obrigada a praticar o ato? Não. Ela não é obrigada. E aí? E se ela se recusar? O que acontece? Se a autoridade estrangeira se recusar a citar o réu que está lá na Bolívia, no Paraguai, na Espanha, se essa autoridade judiciária estrangeira se recusar a citar, se ela se recusar a cumprir a carta rogatória, eu entendo que essa pessoa está num lugar inacessível. Aí o que vai acontecer? Ele vai ser citado por edital. Hudson, calma aí, se eu entendi direito. O réu, ele está num país estrangeiro. Aí eu faço a citação por carta rogatória, não é isso? É. Hudson, e se o país estrangeiro falar que não vai citar, que ele não está nem aí para o Brasil, o que acontece? Ele vai ser citado por edital. Cuidado, se o réu está no estrangeiro, como é que eu faço a citação? Carta rogatória. Agora, se o país estrangeiro se recusar a cumprir essa carta rogatória, é que eu faço a citação por edital. Eu não posso pegar aquela pessoa que está no país estrangeiro e já indo de cara citando por edital. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Isso como regra. Pode ter casos? Pode, mas eu não quero que você fique batendo cabeça com essas hipóteses malucas lá do dia a dia. Quero te preparar para a prova. Agora, além dessas situações aqui, eu também faço a citação por edital nas hipóteses previstas em lei. E aí eu puxo o artigo 259. Porque o artigo 259 ele traz 3 casos e na prova ele vai descrever o seguinte: ação de usucapião de bem imóvel. Na ação de usucapião de bem imóvel, a citação é feita por quê? Por edital. Direto, está na lei. Quando eu tenho uma ação de recuperação ou substituição de título ao portador, nesse caso a citação também é o quê? É por edital. E também, no caso do interessado que está sendo citado, que está sendo convocado para integrar a lide, o interessado ser incerto ou desconhecido. Nesse caso, eu também faço a citação por quê? Por edital. Então, quando eu falei agora há pouco sobre edital, primeiro, quando eu falo em edital, é diário oficial, é aquele muralzinho do tribunal, e a gente sabe que nem todo mundo lê. Se nem todo mundo lê, a citação por edital e a citação por hora certa, elas são citações com a letra F, fictas ou presumidas. Elas são fictas ou presumidas. O que acontece com um autor que alega dolosamente os requisitos para a citação por edital? Ele é multado. Enquanto os salários mínimos? 5. E essa multa reverte para quem? Para o Estado? Não, reverte para o citando. Quando que eu posso citar por edital? Tu cita por edital quando tu não sabe quem é o citando, quando o local que o citando está é ignorado, incerto ou inacessível, ou nos casos previstos em lei. Dos casos previstos em lei, toma cuidado, que o que mais vai ser cobrado em prova é a ação de usucapião de bem imóvel. Eles vão apagar a letra I e vão escrever móvel. Tenha certeza disso. Tranquilo até aí, pessoal? Então, eu já sei quando que eu faço a citação por hora certa, eu sei da citação por edital, e eu também já sei que eu estou muito bem em processo civil. Vocês sabem que vocês estão muito bem em processo civil. Vocês estão com uma base muito boa. Então, pessoal, assistir o vídeo, copia tudo que está no quadro, no resumo, e revisa. Porque depois que você aprender, na hora que tu revisar, vai ser muito rapidinho. Isso vai colar na tua cabeça de um jeito que você nunca mais vai esquecer. E processo civil, eu não quero que você não mais cala de ninguém. Dói no meu coração quando eu vejo uma foto no Instagram. Ou quando eu vejo uma foto lá pelo Facebook, ou uma mensagem, dizendo que a pessoa tem dificuldade com o processo civil. O processo civil não é difícil. O processo civil ele só precisa ser bem compreendido. Você precisa compreender, você precisa entender. E para entendê-lo, a linguagem tem que ser fácil, a linguagem tem que ser simples, e às vezes a linguagem tem que ser até chula. Porque se eu entender o que ele significa, ele fica mais fácil. Tranquilo, pessoal? Sangue no olho até a posse, para cima, caveira. Fui!